Então vamos nesse momento serenando nossos pensamentos, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre e Irmão Maior, agradecendo por mais uma semana que se passou, uma semana de bênçãos, uma semana onde nós convivemos com amigos encarnados, desencarnados, aprendendo, ensinando, trocando experiências. Que possamos, em um só pensamento, chegar até Jesus, absorvendo seus ensinamentos, recebendo as vibrações, as energias desta casa abençoada, recebendo a proteção, pedindo que ilumine a todos nós. Ilumine todos nós encarnados, todos nós desencarnados. Pedimos que ilumine, esclareça os nossos inimigos encarnados e desencarnados. Inimigos temporários, mas inimigos. Pessoas que nós ofendemos no passado. Pessoas que têm algum desentendimento com nós. Que Jesus possa esclarecê-los, orientá-los, encaminhá-los para um tratamento. Que eles possam sentir o amor de Jesus em seus corações. Que Ele possa nos perdoar os nossos erros do passado, os nossos equívocos, porque nós somos imperfeitos hoje. No passado éramos ainda mais imperfeitos. Então que esses nossos amigos, esses nossos irmãos, possam nos perdoar os equívocos, os tropeços, os erros que nós cometemos. E que possamos juntos trabalhar para a melhoria de cada um e a melhoria coletiva. Então, que os nossos irmãos recebam o amor de todos. Obrigado, Mestre, por esta reunião que nos faz compreender a nossa vida, a nossa jornada evolutiva e como nós devemos proceder. Que possamos ter a intuição necessária para compreender os ensinamentos dessa noite. Muito obrigado, Mestre, e graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo... Foi aberto no Pedi e Obtereis, capítulo 27, e a lição é da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, a gente sabe que as orações ajudam a todos nós. Ainda mais quando a gente está passando por dificuldades, por problemas, né? E pessoas que desencarnaram, como o senhor que desencarnou no sábado, Roberto, que é vizinho nosso da frente, do centro, né? Uma prece, ou muitas preces, ajudam no reequilíbrio, né, nessa transição. A transição, né, do encarnado para o desencarnado gera sempre uma perturbação,
Essa perturbação pode ser maior ou menor, dependendo de nós, né? Então, a gente que continua aqui preso na matéria, né? A gente tem que, primeiro, orar pelos nossos irmãos que foram, como o seu Roberto. Orar pelas pessoas que ficaram, né? No caso da esposa, da nora, do filho, né? A orar por todo mundo, para que as pessoas, né, tenham a lembrança gostosa da companhia do irmão que está em outro plano, né? Mas que não fiquem puxando, chamando, porque isso gera perturbação para o irmão que foi, né? E normalmente a gente passa por uns períodos de perturbação nessa fase. Então, a oração ajuda. Então, quando você faz o Evangelho sugere uma oração pelos desencarnados, oração pelas pessoas que estão no mundo espiritual, né? É isso que acontece, né? Você está ajudando, né? O André Luiz relata, né, que teve uma senhora que orava por ele, pela que tinha desencarnado, né? E tinha uma senhora que orava por ele e essas orações, ele sentia as orações que ajudou ele na sua recuperação. Então, é importante, né? Orar pelos encarnados, orar pelos desencarnados, mandando boas vibrações. Na reunião passada, na reunião passada, a gente estava num capítulo, né? Então, a gente parou o capítulo na metade, né? E o que estava acontecendo? Tem um casal, né? Então, tem uma casa espírita, tem um casal, aonde estava acontecendo muitas brigas dentro do casal. A esposa tinha muitos ciúmes do marido. E ela desconfiava do marido com uma das médiuns da casa espírita, né? Então o marido percebe, né, que existia, né, uma influência obsessiva grande sobre a família, para perturbar a ida dos integrantes à própria casa espírita, né? Ela estava ameaçando de fazer escândalo na casa espírita e tal, e para denegrir a imagem do marido e da médium. E isso estava sendo, né, obsediado por um grupo de espíritos. Então, Eurípides Barçanufo e a equipe acaba organizando uma reunião mediúnica, né, que começou por volta da 1 da manhã, ou seja, uma reunião mediúnica que estava acontecendo no plano espiritual, com participação de médiums encarnados e desencarnados, né? E começou a acontecer uma conversa. Então foram trazidos alguns espíritos para conversar. Então, na semana passada, a gente viu a conversa entre o Eurípides Barçanufo e um dos espíritos, né? Agora, a gente vai ver a conversa, né, com um outro espírito que está envolvido nessa trama, né, de perturbar esse casal. Podemos começar. De imediato, a médium Malvina, em transe profundo, foi incorporada pela entidade que perturbou o casal, agora também presente em desdobramento pelo sono físico. Tratava-se de um cavalheiro com mais ou menos 50 anos de idade, que envergava indumentária religiosa de nível superior.
O orgulho e a prepotência estavam visíveis na sua aparência presunçosa e nos ademanes de aparente distinção. Com ele vieram alguns áulicos trazidos sem o saberem pelos construtores do trabalho. Serviam-nos em contínua bajulação que lhe exaltava a prosápia e o falso poder. Dá só uma pausinha aí. Então, o que aconteceu? A reunião foi organizada, o casal, né, ele foi trazido em desdobramento, e na comunicação anterior, eles ainda não estavam totalmente, né, eles tinham sido trazidos, mas ainda não estavam totalmente conscientes. A gente sabe que quando você se desdobra, você vai para o sono, a sua consciência não é total. Isso depende muito do nosso estado emocional, do nosso estado evolutivo, para você ter uma percepção maior ou menor do que está acontecendo no mundo espiritual, né? Então eles foram trazidos, agora estão presentes, né? E vão acompanhar também essa conversa, com mais ou menos consciência do que está acontecendo. Então aqui foi trazido um senhor com uma certa aparência física. E se ele... A gente sabe que a aparência do espírito, a aparência das roupas, medalhas, honrarias e tudo mais que você faz, é um reflexo do pensamento do espírito. Então ele pensa medalhas, pensa em honraria, pensa em coroa, pensa em relógio, pensa nesse tipo de coisa, e ele molda no seu perispírito, né? Então ele estava acostumado com o luxo da igreja, né, encarnado, e ele continua com esse tipo de ornamentação no mundo desencarnado. Junto com eles, junto com esse líder religioso de alta hierarquia, vieram os subalternos, né? Vieram as pessoas que serviam a esse líder religioso. Então, foram trazidos, né, junto com esse líder, outras pessoas que ficavam, os puxa-saco lá, que ficam em torno dele, então eles vieram junto. Nada obstante, exteriorizava ondas carregadas de vibrações perniciosas que lhe detonavam a faixa vibratória típica do seu estado de evolução. Deveria ter sido religioso de destaque na sua última existência fracassada, em razão da sua face estampada pelas expressões de ressentimento e desgosto. Logo que houve a perfeita identificação do seu perispírito no de Malvina, poderíamos ver a união de ambos que se confundiam em contínuas ondas emitidas pelos centros de força, poros perispirituais, tornando notável o fenômeno, demonstrando a supremacia do comunicante sobre o duplo etéreo que se dilui após a desencarnação. Quase víamos apenas o comunicante em todo o seu apogeu, expressando o alto significado do processo de manifestação, quando se afinam ambos os espíritos e o comunicante assume o controle da personalidade do instrumento mediúnico. A voz era tonitruante, muito diferente da médium, e repassada de uma vibração desagradável que como só acontecer com toda manifestação de orgulho e soberba. Lembra que a reunião mediúnica está acontecendo no mundo espiritual. Então essa visão, quem está relatando é o Manuel Filomeno de Miranda.
Então ele está enxergando a médium em espírito e o espírito comunicante. A gente sabe que existe, né, na comunicação, há uma transmissão de pensamento do espírito comunicante para a médium comunicante. Essa sobreposição, esse encontro dos dois perispíritos, das duas auras, estava sendo muito intensa. Tanto que o Manuel Filomeno de Miranda ele estava enxergando muito mais o espírito se comunicando do que o espírito da médium, devido a essa sobreposição e esse controle quase que total da médium. Né? E ele está dizendo, né, que a voz, né, a gente sabe que a voz se modifica dos médiums, mesmo o médium estando acordado, né, estando encarnado e se falando com a voz própria. O fenômeno deve ser muito mais intenso quando está acontecendo essa manifestação no mundo espiritual, né? Então as deformidades, a deformação da voz deve ser muito mais intensa do que a gente observa nas nossas reuniões mediúnicas. Tenho a impressão, asseverou com certo desdém, de que me encontro diante de um tribunal de marginais, constrangido por desconhecida força, a pronunciar-me como se estivesse sendo julgado pelos meus atos. Posso perceber pela disposição daqueles que aqui se encontram que estou sob leis que me submetem e às quais devo obediência compulsória. Não se trata disso, elucidou Eurípides. O amigo conhece perfeitamente essas leis que regem a vida e se impõe pela sua força transcendente à vontade de todos nós. Estamos, sim, num tribunal de amor para avaliarmos junto as ocorrências que vêm tendo lugar em nossa instituição e com os seus membros ante o plano de subjugação estabelecido pelo amigo e outros em torno e contra os seus trabalhadores. Como a sua adesão voluntária não seria possível, apelamos para os desígnios superiores e recorremos a Jesus, que é o nosso amado comandante, e ele aqueceu em trazê-lo até nós. O visitante, visivelmente contrariado, começou a enunciar textos em latim, à semelhança de mantras que poderiam defendê-lo das nossas energias. Sabemos que nos encontramos em guerra, prosseguiu o abençoado terapeuta do amor. E como somos mensageiros da paz, resolvemos estabelecer um encontro pessoal a fim de discutirmos os itens que deram lugar a essas batalhas hediondas que vêm sendo tratadas com finalidade hedionda, destruir a ética e semear a desordem em toda parte. Assim, o fazemos pelo grande respeito que temos por aqueles que se nos tornaram adversários sem que o soubéssemos, desde que os nossos objetivos repousam e se reforçam na lei de amor ao alcance de todas as vidas. Nesta instituição, vigem as diretrizes do amor aos filhos do Calvário, conforme a expressão de Jesus e de modo que nos reuníssemos para os ajudar. Afinal, todos necessitamos de apoio e de socorro urgente. Como o amigo nosso fez-se-nos adversário confesso, aqui nos encontramos para discutir as reais e as falsas razões da injustificada batalha de aflições. Silenciou para dar lugar ao diálogo o que não se fez esperar.
realmente, já que você sintetizou muito bem as ocorrências, a mim me cabe dizer que sou diretor de um dos departamentos de justiça de nossa organização. Estamos já em acirrado combate contra Jesus e os seus corifeus, desmanchando os bolsões de falsos religiosos que intimidam a humanidade com a sua falsa fidelidade e demonstrando que todos são da mesma argamassa dos seus falsos diretores espirituais. Iremos pouco a pouco apagar as pegadas dos caminhos do Galileu, assim como os seus súditos de ontem e de hoje, no mundo moderno onde não há lugar para comportamentos místicos e éticas falsas, ocultando os conflitos internos de todos os devassos e corrompidos. Apenas lhes despertaremos as próprias viciações e os comandaremos na direção do deboche e do crime bem urdido, desfazendo as impróprias máscaras de pureza e dignidade. Também eu estive em outro lado, quando enverguei a indumentária que me fiz bispo de M, mantinha a aparência de altivez e honra, distante da conduta mental e moral fora da sacristia, e nos recintos onde podia expressar-me na realidade, longe de farsa que executava, para explorar os estúpidos e atormentados que se me submetiam à autoridade eclesiástica. Identifico-me com outros companheiros do mesmo ou de pior naipe, servia-me em nome da fé religiosa, permitindo-me os prazeres para os quais todos nascemos e as religiões nos pretendem castrar, como se fôssemos de especial tecedura orgânica. Ao morrer, encontrei a vida desregada a que me permiti e fui muito bem acolhido no inferno, onde trabalho e sou feliz, desfrutando de posições invejáveis na administração da nossa comunidade. Sim, não encontrei o proclamado céu e tive uma decepção, porquanto somente defrontei misérias e desconfortos. Os centros de padecimento, as regiões de angústia e de recuperação multiplicam-se em toda parte. E, é claro, nós, os justiceiros, resgatamos e conduzimos para os nossos recintos todo aquele que temos razão para combater o falso amor e a tediosa dignidade, sofrimentos íntimos envoltos nos tecidos da aparência diferente. Quando o espírito está em comunicação, quando o espírito está em contato com o médium, há uma troca de pensamento, né, entre o médium e o espírito. E normalmente o espírito, mesmo ele não querendo falar, ele acaba falando, como ele falou, relatou muitas vezes aí. Porque o médium capta o espírito, o médium capta o pensamento do espírito e acaba falando, né, mais do que o espírito às vezes gostaria de falar. Às vezes ele quer falar, às vezes não, mas às vezes ele fala mais e ele não consegue ficar quieto, então ele vai falando. Então também isso é uma coisa que a mediunidade acaba permitindo conhecer melhor o espírito, né? Que ele acaba tendo mais dificuldade de enganar as pessoas. Nesse caso, no mundo espiritual, quem está conversando é o Eurípides Barçanufo, é um espírito que está enxergando exatamente quem é ele. Às vezes a gente conversando, né, com o espírito através do médium e não tem nenhuma evidência, a gente acaba deduzindo as intenções dos espíritos
pelo como ele se comporta, como ele fala e os gestos, né? E às vezes ele no início tenta enganar, e às vezes até engana em alguns nos instantes iniciais, né? O que não consegue sustentar essa enganação por muito tempo, né? Às vezes ele se faz de coitado, de bonzinho e tal, mas ele é realmente uma outra pessoa. Aqui está dizendo, né, que ele foi bispo, que ele teve cargos elevados na igreja e que ele tinha um comportamento, né, perante a comunidade, né, um comportamento digno, honrado, mas que fora da igreja ele ia buscar prazeres, luxúria e outros pecados, né, outros erros, outros equívocos que a própria igreja condena, né? Ele tinha uma posição de destaque quando encarnado. E quando desencarna, como todo, né, como muita gente, né, que tem cargos religiosos em qualquer religião, né, que é a posição hierárquica, então aquele é um bispo, né? A gente também já viu muitos casos de espíritas, né? Então, alguns meses atrás eu conversei com um presidente de um centro espírita que estava decepcionado com ele mesmo de precisar ser atendido numa reunião mediúnica. Porque ele, como presidente de uma casa espírita, não devia estar naquela condição, naquela situação. Então ele chegou do outro lado e numa situação que precisava de ajuda, né? Felizmente, esse espírito, né, ele reconheceu que ele estava errado, ele reconheceu que ele foi orgulhoso, que ele fazia as coisas com aparência, né, tinha a máscara de fazer coisas boas na mente dos outros, mas que ele realmente fazia mais para aparecer do que outra coisa. No caso desse líder religioso do livro, né, o bispo aí, ele chegou do outro lado com todo o orgulho, com toda a soberba e ficou decepcionado, porque foi num lugar que ele classifica como inferno, que ele falou, mas eu, líder lá, então, líder religioso, representante de Deus na terra, vou cair aqui no inferno, né? Ele esperava, como o cargo dele merecia, ele ir direto para o céu. E não foi assim. Então ele fica decepcionado, ele fica revoltado e começa a perseguir Jesus e as ovelhas de Jesus, né? Então começa a se revoltar e começa essa perseguição. Aí ele tem um monte de justificativa para perseguir. E se classifica ainda como justiceiro. Assim sendo, não pense que terá uma vitória fácil sobre nós, aqui trazidos covardemente pelos recursos de que se utilizam os falsos cristãos, generosos e bons, usando forças sutis para alcançarem os seus sórdidos objetivos. Sem demonstrar pressa ou qualquer enfado após a exposição mais ou menos já conhecida, o dialogador espiritual prosseguiu com gentileza. Admiro-me com a técnica de acalmar o êxito nos seus empreendimentos. Em razão da conduta irretocável dos irmãos agredidos e hoje aqui estudados, você e os seus sequazes utilizam-se das esposas instáveis para desviar os bons trabalhadores dos seus deveres, com ameaças de escândalos que prejudicariam o bom nome da doutrina de abnegação, levando dúvidas sobre o comportamento deles e, por extensão, de outros servidores.
equivale a dizer que todos os meios justificam os fins. Chavão de doutrinas derrotistas e escravagistas. Para serem alcançados os fins, pouco importam os meios que sejam utilizados. Somente se olvidam do amor do nosso Pai pelas suas criaturas, sempre vigilante e devotado. Esquecem que a tempestade mais tumultuada sempre cede lugar a bonanças retificadora e o mal aparente transforma-se em bem comum e em bem comum. Jamais a traição, a covardia, os meios derrotistas lograrão fecundar-se nos corações afetuosos e nos caracteres nobres. É certo que todos nós ainda temos brechas de fragilidade em nossa conduta, o que lhes permite interferência em nossos destinos, porém dentro da lei de causa e efeito. Olhe o nosso irmão diretor da casa em que você se encontra e o participante das reuniões de estudo e de caridade. Não lhe comove ser um instrumento de prejuízo para as vidas às quais eles se dedicam pelo bem, pelo serviço de consolo, por amor a Jesus Cristo? Irrita-me ouvir. Então, ele está dizendo aí, né, que eles estão esquecendo do amor do próprio Pai, né? Esquecem que os problemas, né, que a gente enfrenta acabam resultando em coisas boas no final. Então, após uma tempestade tumultuada, a gente tem o ar mais limpo, né? A gente tem água que irriga as plantas. Às vezes alguma coisa que a gente aparentemente é mal para a gente naquele momento é algo que acontece, que é bom para a gente no futuro. Então acontece uma coisa ruim e fala, nossa, por que me aconteceu isso? Aí, com o tempo, eu vou perceber que aquela coisa que eu aparentemente me parecia uma coisa ruim para mim, se torna uma coisa boa, benéfica com o tempo, né? Ele está dizendo que todos nós somos imperfeitos e somos sujeitos à interferência espiritual, né? De espíritos imperfeitos como nós. Mas tudo depende da lei de causa e efeito. Então, eles podem interferir em nossos pensamentos e atos? Sim, Kardec já disse isso. Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginas. Mas isso depende da nossa vontade. Depende da lei de causa e efeito. Depende das leis de Deus, né? Então essa interferência não é ilimitada, né? Se a gente manter nosso pensamento elevado, a gente vai, né, se mantendo a proteção. A gente tem que saber lidar com essas interferências, com essas influências. Porque a gente tem que crescer também, né? Tem que evoluir. Aí ele termina aqui dizendo, né? Não lhe comove ser instrumento de prejuízo para as vidas às quais eles se dedicam pelo bem, pelo serviço de consolo, por amor a Jesus Cristo? Irrita-me ouvir esse nome do engabelador dos séculos de judaísmo e de cristianismo, que iremos banir da terra. Nós somos os guerreiros da luz que saímos das páginas bíblicas para clarear o mundo e demonstrar que a única razão da vida pela qual todos devemos lutar é o prazer, o gozo infindo, a alucinação da orgia. Será isso que iremos implantar nas suas sagradas instituições, gritou com refinada ironia. Vocês estão asfixiando os prazeres que gostam e disfarçam, tornando-se o seu calcanhar de Aquiles, o qual
saberemos atingir. Sem dúvida, somos fracos, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Quando vejo um bispo da Igreja Católica perverter-se, inspirado pelos seus pares que se encontravam cá e o manifestaram, é porque o seu caráter frágil estava somente vestido de dignidade e não a tendo vivenciado. Mas nem todas as criaturas somos iguais. A nós, Jesus fascina com a sua mansidão e paz. Tão misericordioso que, transcorridos dos milênios, desde quando esteve conosco, sua voz ressoa em nosso íntimo e nos enriquece de paz. Essa paz a que você aspira e não consegue, em razão das suas vinculações com os erros que o subjugam. Eurípides falava com doçura e num timbre de voz que repercutia em todos nós. Experimentando a força do amor, o senhor bispo deu um sinal algo cabalístico e o seu cético pareceu enlouquecer, blasfemando, ameaçando incorporação simultânea através de Malvina, desejosos de atacar os espíritos presentes, usando verdadeiros tacapes e produzindo uma balbúrdia infernal. Como já estivessem informados dessa possibilidade, os espíritos que zelavam pela reunião, templários que foram perseguidos 200 anos após ser criadas a sua ordem, alcançaram os baderneiros e retiraram-nos da sala, envolvendo-os em fluidos que faziam lembrar correntes que os submetiam. Logo depois, o silêncio voltou a reinar e o intempestivo ex-sacerdote pululava num desespero que inspirava compaixão. Não cederei nunca, blasonava, mesmo que tenha que ser queimado vivo outra vez pelos miseráveis descendentes do homem da cruz. Vingar-nos-emos a qualquer preço. Somos muitas as vítimas desses míseros e piegas religiosos da fé, cambaleantes e mentirosa. Eurípides, em silêncio, tinha lágrima nos olhos ante a loucura do espírito em total desalinho. Acercando-se do atormentado, Cláudio pôs-se a aplicar-lhe passes circulares e calmantes, mantendo-o, entretanto, na condição de que se desejava lhe liberar. Eurípides prosseguiu suave na terapia do perdão e enfatizou: o irmão e amigo refere-se a seu momento no sacrifício, vítima da Inquisição, e crê-se injustiçado. Então aqui o espírito, né, desse bispo, ele está falando e ele tem convicção no que ele fala, né? Ele está dizendo tal e ele se justifica e ele parece que realmente acredita no que ele está dizendo. Então ele está dizendo que ele quer acabar com o nome de Jesus do planeta. Jesus é o governador do planeta, né? Jesus ama a todos nós, inclusive as pessoas que estão longe do bem. Mas ele ama a todos, né? Ajuda a todos. Nesses momentos de muitas encarnações, muitas pessoas, como esse bispo, que assumiu, né, que era um líder religioso, e muitos outros líderes religiosos, pessoas ligadas às várias igrejas, fizeram barbaridades, né? Em nome da religião, mataram muita gente, queimaram, crucificaram, enforcaram, fizeram, né? A religião, a cristã, a que Jesus prega ele fala, amar ao inimigo. Como que você vai amar o inimigo matando ele?
crucificando, queimando vivo. Joana d'Arc foi queimada na Inquisição. Mas, por ela não merecer ser queimada, ela foi desligada do corpo físico antes das labaredas chegarem ao corpo. Então, a Inquisição queimou um corpo já desencarnado, já morto, porque o espírito não estava mais lá, na Joana d'Arc, né? Agora, dependendo das nossas ações, né, como no caso desse bispo, né, ele diz, né, o Eurípides está dizendo que ele foi sacrificado, vítima da Inquisição, né? Agora, ele realmente foi sacrificado, vítima da Inquisição. Mas quem fez, quem matou esse espírito, essa pessoa em outra encarnação, vai ter que responder perante a lei. Mas ele, quando ele acabou sendo vítima da Inquisição, a gente sabe que isso faz parte da lei, né, de causa e efeito. Então, logicamente que se ele foi vítima da Inquisição, ele deve ter aprontado alguma antes disso. Né? Não justifica quem crucificou ele. Mas ele estava naquele momento e aconteceu esse ato com ele, porque ele tinha que aprender alguma coisa com esse sacrifício. Como poderiam os seus confrades comportar-se ante a sua inditosa conduta, sendo membro do Santo Ofício e mantendo uma existência de luxúria, ao aproveitar as suas vítimas para lucrar prazeres a que muitos fiéis às suas convicções se negavam e acusavam publicamente, permitindo-se transformar o seu palácio episcopal, onde desfrutava de injustas regalias, na falsa postura do ser representante de Jesus, era apenas um usurpador dos fatores vigentes em um pântano de indignidades. O mais imoral dessa trama sórdida é que foi denunciado por um colega de aberrações que desejava desfrutar o quinhão que lhe era concedido por cada acusação de novas vítimas, hoje reencarnado no amigo que vem perseguir por sua vez. Ninguém foge de si mesmo, nem das próprias construções íntimas. Você teria sido justiçado nos instrumentos que usava contra aqueles que lhe caíam nas mãos, e como não acreditava na fé religiosa, que lhe era uma profissão vantajosa, como para muitos tem sido, os demais criminosos davam uma demonstração de coragem e de honra, eliminando um devasso que deveria ser exemplo de honra e comportamento saudável. Naqueles já longevos dias, a religião era mais uma arma política nas mãos criminosas de bandidos, a soldo de governantes de igual conduta, do que aquilo que pretendia demonstrar a mensagem do Nazareno, crucificado injustamente. Esse sim, que foi julgado conforme os interesses pessoais e deu-nos o exemplo da mansidão e da irrestrita confiança em Deus. Não são tribunais de homens e mulheres imperfeitos que espalharão na terra a honradez dos deveres a que eles próprios não correspondem. O indignado parecia toleimado ante as informações que lhe eram apresentadas, que fazia parte da sua existência vulgar e perniciosa.
pela memória, começou a repassar a hediondez e os crimes que perpetrara às escondidas e alguns publicamente, sempre acobertados pelas vestes religiosas que deveriam significar zelo real e devotamento ao bem, com infinitas demonstrações de misericórdia e de compaixão, conforme prometera ao concluir o seminário e as promoções com que fora beneficiado mais pela crueldade na maneira de agir do que pelo mérito da renúncia e da abnegação. Buscando parecer indiferente ao que se lhe punha à vista, tentou informar que a situação do passado nada tinha a ver com os acontecimentos históricos daquela vida que degradara a sua, destruindo-a na forma orgânica. Então a gente percebe que esse bispo, né, ele abusava da posição da igreja, né? No passado, muitas pessoas só se ligavam a alguma religião, como a Igreja Católica, devido ao prestígio, Então, ele entrava lá como se fosse um serviço qualquer. E, no momento, a igreja estava ligada ao poder político, então as pessoas entravam na igreja para se ligar ao poder político, para se aproveitar de poder que os cargos podiam fazer, né? Podiam ter. Então, ele usava tudo isso em benefício próprio, para prazeres, para o que ele queria, né? E ele, como líder religioso, né, algumas pessoas obedeciam ele, como se fosse, né, devido ao poder que ele tinha. E ele tinha todos esses prazeres, tudo isso, né? E outras pessoas invejavam ele por dessa facilidade de riqueza, poder, prazer. Então, uma das pessoas acabou acusando, né, ele de ter essas atitudes. As acusações eram injustas? Não, eram reais. Agora, aquele que acusou estava com sincero vontade de ajudar esse bispo atual? Não, ele queria o cargo dele. Né? Então ele fez uma denúncia, né, desse atual bispo, para que nisso ele foi, pela Inquisição, foi condenado, foi morto, e aquele que acusou assumiu o cargo e fez as mesmas bobagens que o anterior. Agora, esse que acusou e assumiu o cargo é esse senhor do casal que o bispo está perseguindo. Ou seja, há laços entre esse rapaz que está sendo perseguido e o bispo de outras vidas. Né? Então eles estão já de um perseguindo o outro de outras vezes. Agora, o que percebe é aquele que passou o tapete no bispo, hoje está procurando se esforçar para ser uma pessoa melhor. Então ele veio conseguiu ingressar na doutrina espírita e está procurando se esforçar para trabalhar e para ajudar o próximo, fazer caridade. Né? Nós aqui, espíritas, estamos na mesma situação. Então a gente cometeu muitos erros no passado e a gente agora, graças a Deus, a gente está conhecendo a doutrina espírita e esse conhecimento
da doutrina está tentando empurrar a gente a fazer coisas corretas. Então esse conhecimento, essa reflexão da doutrina faz com que a gente reflita as nossas atitudes. Nós somos perfeitos? Longe disso. Né? A gente comete erros? Sim. Mas esperamos estar cometendo erros menores do que a gente cometeu no passado. Então, a gente vai aprendendo, refletindo e melhorando. E vai fazendo cada vez, né, se comportando cada vez de maneira melhor. Esse rapaz, né, do casal, né, ele é espírita, ele trabalha na casa espírita. O bispo está perseguindo ele, né? Porque está perseguindo pessoas, seguidores do Cristo, mas está perseguindo pessoalmente ele, porque ele prejudicou o bispo em outras encarnações. Né? Então, está tudo vinculado. A gente acaba vinculado com as pessoas do passado. E Deus permite que a gente se reencontre para tentar fazer as pazes, para tentar acabar essa inimizade. Eurípides não titubeou e repostou. De igual maneira, os seus argumentos e os seus cômpares não podem servir de motivo para combater aqueles que, desavorados pela época infeliz e atrasada, utilizaram-se do poder para comprometer-se no desvario e na criminalidade. Eu sou inocente das acusações e fui queimado vivo. O irmão apenas experimentou a punição que aplicava naqueles que tombaram na sua insânia. Mas você sabe que o motivo real era real e a sua uma conduta reprochável que se encontra marcada a fogo na sua engrenagem espiritual, nos tecidos mais delicados do seu corpo perispiritual. Lembre-se das celas que você visitava antes da punição final e das suas propostas indecorosas, quão cínicas com aqueles indivíduos derrotados e sem alternativa. Mergulhe o pensamento nas lembranças e a reviva agora. Com a voz monótona, como numa hipnose verbal, sugeria: pense, reviva, volte àqueles momentos que estão vivos dentro de você. Então, muitas vezes nessas comunicações, né, é induzido, né, como no caso de uma hipnose, para o espírito. Abre seu microfone, Lô. Não é possível. Muitas vezes, numa comunicação mediúnica, né, o espírito ele é induzido a fazer uma regressão de memória. Porque ele, na verdade, ele está em atitudes, né, há muito tempo, tentando perseguir, tentando se vingar, né, e ele colocou na mente dele que ele foi injustiçado, que ele precisa se vingar, e colocou na mente dele tudo o que ele sofreu. Mas ele esqueceu, de propósito, tudo que ele provocou. Então, é normal a gente lembrar das nossas glórias, das nossas boas ações e esquecer do que a gente fez no passado, esquecer das bobagens, colocar debaixo do tapete a sujeira. E como isso acontece lá para trás, eu vou negando as minhas bobagens,
negando os meus erros durante tantos anos, que fica tão lá no subconsciente que eu tenho até dificuldade de lembrar o que eu fiz de errado. Eu lembro que o outro fez de errado, mas o que eu fiz de errado não fica. Não fiz, eu estou sendo injustiçado. Né? Então, muitas vezes, isso é feito nas reuniões mediúnicas. O espírito regride na memória, volta na memória, até o ponto que ele percebe um monte das bobagens que ele fez, um monte dos erros que ele fez. Então, o Eurípides está fazendo isso. Pense, reviva. Volte àqueles momentos que estão vivos dentro de você. Faça uma regressão da memória. Às vezes os espíritos, eles, como é uma memórias dolorosas, eles tentam, se esforçam ao máximo para que a memória não volte. E às vezes eles veem imagens muito fortes e eles negam essas imagens, como se os espíritos estivessem colocando pensamentos, imagens na memória dele. E não é isso que acontece. É simplesmente uma regressão e eles não querem lembrar daquilo, eles querem negar as barbaridades que nós fizemos, então eles vão até o fim para não lembrar. Mas, sob indução mental, pense, reviva, volte àqueles momentos que estão vivos dentro de você. Começamos a perceber que a aparência do espírito começou a sofrer alteração na face, na cabeça e em todo o corpo que se destacava no perispírito da médium. Diante de nós encontrava-se um ser com aspecto lupino, babando copiosamente e tentando falar sem o conseguir. Contorcia-se e uivava, agitava-se e os olhos brilhantes assustavam. Alguns dos espíritos que vieram na sua companhia e ainda estavam na sala foram tomados de pânico e começaram a gritar apavorados, sendo assistidos pelos amigos templários que os amparavam, retirando-os da sala mediúnica. Isto, falou o benfeitor ao atormentado comunicante, é o que você tem cultivado e periodicamente assume no reduto infame em que se omisia com outros servidores do mal. A partir de agora, será essa a sua força física, fruto dos seus atos, e à medida que for beneficiado. Vou repetir. A partir de agora, será essa a sua forma física, fruto dos seus atos, e à medida que for beneficiado em nossa comunidade, irá recuperando a compleição humana da qual abdicou pelos sucessivos disparates que se permitiu, até que a bênção da reencarnação o conduza de volta ao proscênico terrestre para a necessária recuperação. Novamente, Cláudio acercou-se e deu prosseguimento aos passes de desligamento da entidade infeliz que chorava copiosamente. Você receberá o amor, afirmou Eurípides, daquele a quem subestimou e evitou com a sua conduta rebelde contínua, demonstrando-lhe a grandeza da sua mensagem e sua veracidade para os seres humanos amargurados e tristes desses dias de sofrimento inominável e intransferível. Agradeçamos em silêncio ao Pai de misericórdia essa oportunidade de revermos o próprio comportamento, estabelecendo linhas de renovação e de trabalho edificante em favor do nosso futuro.
Então ele foi feita essa regressão de memória, ele voltou no passado e ele volta a uma forma, né, de agressão, né? Então ele volta a uma deformação espiritual. O que a gente faz? O nosso perispírito é reflexo das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Por que ele se tornou uma forma de lobo? Porque ele se comportava como um lobo, né? Então, foi Eurípides que induziu ele a virar lobo? Não. O pensamento dele, pelas ações dele, pelo comportamento dele, ele tinha esse tipo de comportamento de lobo. Então, ele acabou indo para essa forma, né? Então, dificuldade de falar, de se expressar, né? E nisso, ele voltou no passado e viu um monte de erros que ele fez, que ele tentava esconder dele mesmo. Todos nós, devido ao nosso orgulho, né? Não sei se tem alguém aqui orgulhoso, né? Mas digamos o seguinte, ó, nesse planeta que tem um monte de gente orgulhosa, não vocês, tá? Mas nesse planeta tem um monte de gente orgulhosa, né? Os orgulhosos esconde os erros dele mesmo. Então, eu como orgulhoso, eu não procuro esconder os meus erros de mim, né? Então, eu tenho dificuldade de enxergar os meus defeitos devido ao meu orgulho tão alto que eu ando assim, ó, até a cabeça para cima, né? E não enxergo. Então a mesma coisa é com todos nós, os erros do bispo, né? O fato da gente, então, como é que a gente supera isso? Por isso que tem, né, o Divaldo e tantos outros ensinam. Vamos meditar, vamos refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos. Porque através das reflexões, das meditações, a gente consegue se conhecer. E se a gente se conhece, consegue se modificar. Porque se eu não enxergo os erros, como é que eu vou limpar? Como é que eu vou fazer a faxina em mim mesmo? Então, se a Cida vai lá no centro e deixa o óculos em casa, ela não vai fazer faxina nenhuma, porque ela não vai enxergar a sujeira. Né, Cida? Tem que usar os óculos ali, ó. Se usar os óculos, não enxerga a sujeira. Mas onde está a sujeira? Eu não estou vendo nada. Está tudo limpo. E muitas vezes a gente tira os óculos para não enxergar os nossos erros, os nossos equívocos. E se mostra e quer mostrar para as pessoas que a gente é muito bom, superior, pessoas extraordinárias. Então o bispo, ele estava querendo se mostrar como uma pessoa, né, boa. Quer apagar Jesus e colocar os prazeres, colocar a matéria como viver a matéria. A gente hoje vive numa sociedade assim, né? Que vive o materialismo. Então essas ideias que o bispo está falando estão impregnadas na mídia, nos filmes, nas músicas, na sociedade em geral. Se a gente não tomar, não tiver disciplina, a gente entra também nessa onda. A gente é levado por essa onda da parte material, deixando a nossa evolução espiritual para depois. Para depois. Né? E se deixa para depois.
né? Como dizia a minha nona, o poi é parente do mai. Ou seja, o depois é parente do nunca. Né? Sempre fala, vamos fazer isso, depois eu faço. Vamos fazer tal, vamos melhorar. Não, depois eu faço. Depois. Ou seja, você nunca faz a coisa. Né? Então, então o Espírito foi trazido. Né? O bispo foi trazido para ser auxiliado. Né? Mas o Eurípides, maldoso, pegou os erros do bispo e esfregou na cara dele. Não, foi essa a intenção de mostrar os erros, mas fazer com que ele reflita e ele se modifique. O próprio espírito desse senhor, que hoje é espírita, que entregou ele, né, na outra vida, que acusou ele de erros que ele realmente cometeu, né, mas que hoje conseguiu fazer algum tipo de reforma, né? Então, ele, na vida passada, ele entregou o bispo foi sacrificado, foi retirado e assumiu o posto do bispo, com todos os prazeres. Depois disso, ele foi indo, deve ter sofrido, deve ter passado poucas e boas e resolveu começar a se modificar. Né? Resolveu assumir, né? Acabar se tornando espírita. Dentro do espiritismo, ele começou a fazer algum tipo de caridade para auxiliar outras pessoas e ele se tornou uma pessoa um pouquinho melhor. E essa pessoa um pouquinho melhor vai ajudar o bispo, ou seja, na outra vida ele traiu o bispo, nessa vida ele vai ajudar o bispo. E quando ele ajuda o bispo, os dois crescem, né? E com esse crescimento, os dois vão crescer, os dois vão evoluir. Né? Essa pessoa que hoje é espírita não é santa. É um pouquinho melhor do que era na vida passada. Mas pelo menos está tentando, se esforçando, né, para crescer. Reconhece-se o bom espírita, o bom cristão, pelo esforço que ele faz para melhorar-se. É o que diz Kardec. Comentários? Eu só fiquei curioso com a transformação dele, Lupina, não pela plasticidade, não pelo processo em si, que tudo bem, que isso daqui já tivemos até nas aulas anteriores. Mas curioso mesmo porque também não conta, né, ali as histórias que transcorreram depois da desencarnação dele, né, daquele pedaço. Porque a curiosidade foi da psique, de fato, por que ele ficou ali. Isso eu entendi, né, tranquilo, né, como era a sagacidade dele. Mas a sensação que tem é que deve ter ocorrido provavelmente alguma transição dele ainda, depois da desencarnação dele lá, que ele foi queimado, que ele deve ter passado algum período da vida dele já no espaço, né, na erraticidade, como o Lupino. Ele deve ter sofrido também as condenações dele, como nós já vimos, por exemplo, no caso lá do Libertação. Eu fiquei curioso com isso. E aí depois a pessoa também tem até ele reacender lá o status dele. Fiquei curioso disso, a conjugação nessa metamorfose. Então, o livro dá a entender, né, que ele, ainda encarnado, perseguiu pessoas, né? Ele prendia as pessoas e ele, antes da pessoa ser morta, ele visitava no cárcere e fazia
coisas ruins ainda com as pessoas, né? Abusava do poder. Barbarizava. Usava do poder que ele tinha para fazer, sei lá, judiar mais da pessoa que estavam ali, né? No livro Memórias de um Suicida, né? O autor, né? O suicida mora ali, um dos suicidas do livro, ele, quando jovem, ele se apaixonou por uma moça. E ele tentou, de todo jeito, né, casar com a moça. E a moça não gostava dele. Simplesmente não gostava dele. Né? Falou, tal. Simplesmente não quis aceitar o amor dele por ela. Aí a moça sai de lá, acaba casando, né? E eles não se encontram. Aí ele meio desgostoso, tal, e por algum, sei lá, algum motivo, tal, ele entrou na igreja. E na igreja, ele, como muita gente, não entrou por vocação, mas ele entrou por falta de opção. Na Idade Média, por exemplo, era até por ordem, né? O primeiro filho era herdeiro das terras. O segundo filho, sei lá, não lembro, mas o segundo filho ia para a guerra, né? O terceiro filho ia para a igreja. Mas não é o primeiro que tem vocação. Não, não importa, o primeiro é herdeiro. O segundo é soldado e o terceiro vai para a igreja. Se você tem vocação ou não tem, pouco importa. Né? Eu não lembro se era o contrário, mas um ia para a guerra, para soldado, e outro ia para a igreja. Então muita gente entrava nisso. Esse suicida do Memória do Suicida, por desgostar, porque estava meio desgostoso, acabou. Eu vou para a igreja mesmo. Não precisa fazer muita coisa, vai lá, dá uma estudada, não sei o quê, papá. E ele subiu na posição dentro da hierarquia. Anos depois, que ele já estava na igreja, mas de santo não tinha nada, ele encontrou, né, aquela moça que ele gostava. E a moça não reconheceu ele. Nem lembrava dele. E só porque o rapaz tinha casado com a moça que ele gostava, ele perseguiu o rapaz. Pela Inquisição, ele condenou o marido da moça e cegou no cárcere. Ele foi lá e, não sei se foi com brasa quente, ferro quente, ele foi lá e cegou ou seja, cegou e depois matou, não sei ou se cegou e deixou ele num cárcere sofrendo durante muito tempo. Pelo simples fato de ter casado com a pessoa que ele gostava. Né? Aí, numa das vidas depois, né, ele acabou encarnando com visão e aos 40 anos de idade ele fica cego. E pelo fato de ter ficado cego aos 40 anos, ele se mata por não suportar a cegueira. Mas ele ficou cego, talvez por uma doença, alguma coisa do tipo assim, que ele perdeu a visão, um acidente, não sei. Mas ele ficou cego, que ele acabou cegando o outro rapaz sem motivo nenhum. Né? Então, ele lá para trás, ele estava na igreja e abusou da coisa. No caso do bispo, ele fez muitas coisas encarnado. Quando ele desencarna, que ele, olha, eu vou para o céu, eu sou bispo, eu vou para o céu.
ele vai direto para uma região trevosa. E ele é bem acolhido nessa região trevosa por pessoas com o mesmo pensamento dele, com as mesmas atitudes dele, né? E também com pessoas que querem se vingar, pessoas que se sentem injustiçadas. E no mundo espiritual, ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia como encarnado. Ele não teve modificações antes e depois. Ele foi uma coisa contínua. Ele é uma pessoa, ó, que segue um padrão. O que ele fazia encarnado, ele continuou fazendo como desencarnado. Então ele continuou naquele padrão, né? E continuou fazendo e ele se justificava para ele mesmo que ele estava sendo um justiceiro. Porque eles se autodenominam justiceiros. Porque eles acham que estão fazendo a coisa correta. Eles estão fazendo a justiça. Nessa justiça, eles perseguem as pessoas, eles desmascaram as pessoas. Todos nós somos imperfeitos, né? Então a gente procura se comportar de uma certa forma, né? Mas muitas vezes a gente acaba, né? Se eu procuro me esforçar para me tornar uma pessoa melhor, ótimo, é o que Kardec fala. Se esforça para ser alguém melhor. Agora tem pessoas que simplesmente, né, se comportam na frente de uns de uma certa forma e em situações como o bispo, né, em situações fechadas, ele se entrega à realidade de quem ele é mesmo. Tem livros, por exemplo, que falam, por exemplo, aquela moça, ai que moça bela, lindíssima, tem um corpo perfeito físico. Mas, no caso de um livro do Romance Espírita, ele estava falando que ela, quando dormia, era uma bruxa, aquelas bruxas super horrível de filme. Era exatamente assim que ela era, o seu corpo espiritual. Porque é assim que ela se comportava. Então ela fisicamente tinha um corpo perfeito, lindíssima, mas o perispírito dela não refletia o corpo físico. Porque ela tinha um comportamento totalmente diferente, estava tudo degradado, cheio de chagas, e porque ela tinha um comportamento diferente. Né? Então, a soma de todas as ações de o espírito, né, do bispo, antes e depois da encarnação, é que gerou isso. E muitas vezes, é muito comum chegar um espírito desses, numa reunião mediúnica, e ele fala, olha como eu sou bonito, olha como eu sou bonita, olha como eu sou belo, olha como eu sou bela, né? Porque tem a vaidade muito grande e a pessoa se imagina, o espírito se imagina com um formato perfeito. Aí, em contato com o médium, vai caindo aquela máscara, aquela imagem que ele se criou, às vezes até por hipnose de espíritos mais inteligentes do que ele, né? E ele começa a enxergar as chagas, as coisas defeituosas, as roupas rasgadas e tudo mais, que é o real, que é como ele realmente aparenta, pelas atitudes que ele tem. Então, às vezes, a pessoa se auto-hipnotiza ou é hipnotizada por outros espíritos mais inteligentes para aparentar alguém que ele não é. E a gente sabe que no mundo espiritual as coisas são mais automáticas, você enxerga como a pessoa é. Então, às vezes, ele fica temporariamente, né, se vendo espiritualmente de uma forma que ele não é. Foi o que aconteceu com esse bispo. Né? Ele estava numa forma, se apresentando com aquelas nobrezas, aqueles trajes, com
os coisas, né, de, não sei como que fala aí, broche, não sei o quê, que ele se imaginava daquilo, porque ele achava que merecia aquilo. Aí, nessas conversas, nessa reflexão, nessa regressão de memória, ele realmente toma a forma que ele é. Então, ele cai a máscara dele e ele se permite enxergar como ele realmente é. Nesse caso, uma forma lupina. Perguntas? Dúvidas? Eu acabei de ver agora à tarde, eu não sei se foi alguém que me mandou ou se eu abri por acaso, aquele grupo de humor do Espiritismo que fala fora do corpo. Ele vê exatamente isso, quer dizer, ela era bem magrinha e estava dormindo. Aí ele saiu do corpo e falou assim, mas será que ela não saiu? Ou não vai sair hoje? Né? O perispírito. Aí ela falou, mas eu já estou aqui. Quando ele vira assim, olha uma gorda horrível, com aquele outro ator gordão, né? Com barba e toda desconjuntada. Mas quem é você? Eu falei, como, amor? Eu sou a esposa querida. Quer dizer, ela era aquilo que ela pensava. Né? Que ela vivia fazendo lipo, fazendo regime, fazendo isso, fazendo aquilo, para agradá-lo, só que ela, dentro dela, ela se via gorda, horrível, né? É exatamente isso que eu estava falando. Certo? Certo. Mais algum comentário? Não? Então tem que fazer a prece de encerramento. Mais algum voluntário? Sem empurrar. Muito bem, Sandro. Pode fazer. Você está com vontade? Pode fazer, Sandro. Vai. Não passa vontade, não. Vamos lá. Agradecemos ao Pai a esta noite de mais uma página de lições. Lições para a nossa vida, lições para o nosso presente e lições que devemos usar para montar o melhor futuro a todos nós, a nossa comunidade, a nossa sociedade, a nossa irmandade universal, construindo assim um mundo melhor na obra de nosso Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por todos os amigos que aqui estiveram presentes, na matéria e no espaço, permitindo a realização deste grande aprendizado. Muito obrigado. Que assim seja. Muito bem. Roberto, quer falar alguma coisa?
Em todo momento, sempre existiam espíritos andando para cá e para lá, entre nuvem, nuvem miásmica clara, né, de energia clara e azuladinha. Mas o que me chamou a atenção, eu achei até estranho. Eu vi um helicóptero, né, voando uma altura boa que ele estava, e gozado que nos céus tinha vários raios que atingiam em filetes na cor vermelho, de vermelho mais claro, vermelho mais escuro, branco e branco, azul, mas era como se existe um tipo de energia que danifica alguma coisa da aparelhagem das aeronaves, né? Então eu vi o helicóptero vindo de frente, então eles pegavam como se fosse elas faziam um trabalho quase de um corte, sabe? Quase de um corte. E ela bem aparece, ela vem quase uma atrás da outra e vai dando aquele tch, 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 tch. Aí elas somem, né? E não prosseguiram mais. Mas, pô, hoje eu só vi isso aí mesmo, viu, Lourenço? Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, Carla. Tchau, Luizão. Tchau, Sandro. Tchau, Boa noite, Sandra. pessoal. Tchau, Lu.